Sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão me assistindo pelo YouTube. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão e da ansiedade. O que é a ansiedade noturna? É extremamente importante a gente entender a origem. Aqui no YouTube, vocês estão vendo uma lupinha escrito origem. Por quê? Quando eu entendo a origem da minha ansiedade, quando eu entendo a origem da minha depressão, eu consigo sair da situação que eu estava num tempo muito mais rápido do que nos métodos tradicionais. Muito mais simples, porque eu estou focada na origem. Eu não estou olhando para uma planta e percebendo que as folhas dela ou os frutos dela estão danificados e cortando os frutos do pé. Porque se a raiz está com problema, vai voltar a dar frutos apodrecidos, ou frutos com problemas, ou folhas com problemas. Então, eu estou olhando para a raiz do problema, para a origem. E é isso que eu preciso que vocês olhem. Investigar o motivo que faz com que você tenha ansiedade noturna é primordial para o seu processo de cura. Senão, você vai estar novamente apenas focada nos sintomas. Só que quando você trata um sintoma, logo surge outro. Por isso que a indústria farmacêutica traz tanto um leque de medicamentos, às vezes só para ansiedade. Porque você começa a tomar um medicamento para ansiedade, que você não dormia, aí de repente você desenvolve, logo de seguida, outros sintomas, por exemplo, sintomas comuns que muitas das minhas alunas, pacientes, tinham ou têm, né, quando são pacientes que estão em início de tratamento, e que é normal você ter, por exemplo, você está lá com a insônia, mas agora você também tem palpitações ao longo do dia. Então, você começa a desenvolver também hipertensão. Aí você começa a desenvolver também enxaqueca, dores musculares, e úlceras nervosas, gastrite, refluxo gastroesofágico. São situações, xerotonismo, por exemplo, que é aquele sabor amargo na boca o tempo todo, eu perco o paladar, né? Compulsão alimentar, ou até mesmo paro de comer. São coisas que vão acontecendo umas atrás das outras. Então pensa, se eu começo a tomar um medicamento para cada uma dessas coisas, eu estou extremamente automedicada. E toda a gente sabe que, querendo ou não, os efeitos colaterais de muitos dos medicamentos geram outras coisas. Então é necessário que a gente entenda que tem sim um caminho mais natural para a gente encontrar a cura da ansiedade e da depressão. E de um jeito muito mais simples, muito mais rápido e muito mais eficaz. Olhar para a origem, tá bom? Olhar para aquilo que está no foco, para aquilo que necessita ser olhado no tempo em que necessita ser olhado, ok? Então, o que a gente vai entender aqui? Como que a gente consegue investigar o motivo emocional? Eu quero que vocês olhem isso, e se vocês não tiverem papel e caneta para anotar, depois vocês voltam nessa live, e vocês podem daí pegar essas perguntas que eu estou deixando aqui para vocês conseguirem responder, tá bom? Qual a minha profissão? Deixa eu responder aqui só a Silmara, que ela já perguntou 4 vezes. Eu sou terapeuta, sou especialista na área da depressão e da ansiedade, tá bom? Agora, de todas as nomenclaturas, se eu fosse falar aqui, você ia levar algum tempo, mas eu tenho várias nomenclaturas para trazer aqui, como hipnoterapeuta, como faço hipnose clínica, trabalho com Theta Healer, trabalho com microfisioterapia, trabalho com uma série de ferramentas, todas focadas para potencializar a superação da depressão e da ansiedade, ok? Bem, então, primeira pergunta que eu quero que você se pergunte agora e que você consiga se responder para que você possa conseguir investigar melhor o motivo emocional. O que aconteceu para você à noite que foi tão difícil? Será que aconteceu algum episódio à noite, durante a noite com você, que agora o fato de chegar, de anoitecer, faz com que você entre em ansiedade? Será que você passou por alguma situação em que você se sentiu desconfortável, desprotegida, impotente, e foi durante a noite? Será que você presenciou alguma coisa que alterou o seu foco, a sua vida, e a partir daí fez com que você desenvolvesse essa ansiedade noturna? Segunda pergunta. Se você ficar acordada, o que é que você está evitando? Vocês lembram que eu disse das pessoas que têm dificuldade de fechar os olhos? Muitas das vezes, as pessoas que têm dificuldade de fechar os olhos são pessoas que passaram por processo de traição.
elas têm dificuldade de fechar o olho porque elas sentem que se elas piscarem um pouquinho, pode acontecer alguma coisa que fuja do controle. Isso é uma memória da nossa mente subconsciente. Então eu começo a ter dificuldade de dormir porque eu fico pensando que se eu dormir no ponto, algo vai acontecer. Se eu dormir, algo pode acontecer de ruim. Então eu fico acordada porque eu acho que pelo menos acordada eu consigo controlar tudo. Então é importante vocês entenderem isso. A última pergunta, como que está a sua vida hoje? O que a ansiedade tem roubado da sua história? O que a ansiedade tem tirado de você? O porquê que você tem se sentido assim? O que está acontecendo no antes dessa ansiedade começar, no durante essa ansiedade? E o que você espera para o depois? Porque isso é extremamente importante também entender, ok? E depois de você fazer essas 3 perguntinhas que vocês vão precisar de um tempo, não façam elas como se não fosse nada. Eu quero falar aqui de 3 fatores que estão associados que trazem a ansiedade noturna com uma força maior. Então, o estresse pode vir para você e trazer para você esse sentimento, essa situação durante o dia, né? Eu estou estressada durante o dia e faço com que isso acelere meu coração. Preocupações com conflitos ativos. O que são conflitos ativos? Com situações que vocês ainda não conseguiram resolver, fazem com que vocês fiquem assim. E principalmente os escudos ativos. Das coisas que mais resultam na questão de encontrar a origem da depressão e da ansiedade é conseguir identificar o conflito e qual escudo que está por trás deles. Os escudos fazem com que vocês entendam muito melhor sobre a origem da ansiedade.